Olá! Muito boa noite. Em instantes a gente vai começar a nossa live sobre garantias judiciais com a Mariana Carvalho, advogada, e eu, Maria Luísa Melo. Olá, Gabriel, tudo bem? A gente vai fazer aqui, já já a gente vai começar. Com a Mariana. Acho que aqui ela já vai começar. Oi, pessoal, boa noite. Olá, Silvia. Tudo bem? Cheguei, Tudo bom? cheguei, Olá, gente. que bacana, tô vendo o pessoal aqui. Eu vou deixar aqui como comentário fixo, só um minutinho, o nosso tema, né? Que eu acho muito importante a gente deixar o nosso tema aqui fixado. E vou deixar aqui também, olá, Kim, os nossos. Oi, Vou deixar o Silvia. comentário. Pessoal, é bacana, a gente está aqui hoje, o pessoal está entrando aos pouquinhos, né? Vamos esperar um pouquinho da 8 horas para todo mundo poder entrar, que a gente entrou um pouquinho adiantado. Mas isso é muito bom porque mostra pra gente, né, que o pessoal está realmente interessado, porque o tema é importante, né, Mariana? É um tema muito atual e que vai ajudar as empresas a realmente desafogar aí nessa crise, a liberar fluxo de caixa, a conseguir fluir. Então, assim, os advogados precisam estar atualizados nisso, as empresas também. Quem puder, fala pra gente, quem aí é advogado, manda um recadinho pra gente saber como é que tá o pessoal aí. Quem é advogado, quem é empresário, quem está interessado no tema, só pra gente saber mais ou menos também, acho bacana, né? Gente, para quem não me conhece, eu sou a Maria Luísa Melo, eu sou corretora de seguros e a Mariana é a Mariana Carvalho, advogada, especialista em garantias. Então, a gente está falando aqui sobre um assunto que a gente vem sentindo muito a necessidade dos nossos clientes de entender, que é a garantia judicial. E por isso a gente quis fazer essa live, para a gente, né? A dúvida de um é a dúvida de muitos, principalmente nesse momento de tantas incertezas, né? A garantia judicial, ela é um instrumento que tem sido muito usado, cada vez mais usado no direito, que vai justamente ser uma ferramenta para não onerar demais as empresas no momento em que precisa fazer algum depósito em juízo. Né, Mariana? No momento que precisa depositar um valor, seja em várias fases do processo, né, em vários tipos de processo, e a gente vai conversar aqui sobre isso, sobre que momentos que a gente pode usar, como que pode ser usado até para substituir aí valores depositados, bens que estão penhorados. E a gente vai falar também aqui sobre o que está acontecendo nesse momento, um movimento que está acontecendo para poder tornar cada vez mais aceita a garantia judicial, né? E para que a gente possa ter realmente um êxito para as empresas, porque isso é muito importante, né? As empresas precisam de fôlego nesse momento. Então, estou vendo aqui bastante gente, né? Pessoal conhecido, pessoal novo. Acho que agora a gente já pode começar a falar especificamente sobre algumas perguntas. E a nossa dinâmica vai ser da seguinte maneira. Eu vou fazer algumas perguntas, a doutora Mariana vai responder, a gente vai conversando. E vocês, se tiverem dúvidas, podem ir escrevendo, mas a gente vai deixar para responder as dúvidas do pessoal mais para o final. Tá? Então a gente vai desenvolver alguns temas e quando chegar mais para o final, a gente vai ler as dúvidas e vai responder a dúvida de todo mundo. Tá? Então, vamos começar. E a primeira pergunta que eu queria fazer para a Mariana é: em quais ramos do direito dá para usar a garantia judicial e em que tipos de processo, Mariana? Gente, olá, boa noite. A Maria Luísa já me apresentou, sou Mariana. Falando rápido, primeiramente de mim, antes de responder aí a pergunta da Malu. Eu sou advogada, na verdade, só que eu atuo ultimamente só em seguro, ultimamente que eu falo desde 2008 que eu trabalho com seguro, então me formei em direito, até atuei em alguns processos, mas o ramo do seguro é viciante. Então, quem trabalha nesse ramo, né, acredito que tem alguns corretores aqui sabe, que entra e não sai mais. E
chegou esse ramo do garantia judicial, esse ramo está muito promissor, tanto para corretores de seguros, quanto para empresas, quanto para advogados, como soluções de clientes. E, na verdade, a gente encontrou nesse ramo assim uma expertise muito boa e eu, com o know-how de seguro e o know-how do direito, eu pude agregar e aí a gente está fazendo esse trabalho de lives, está fazendo esse trabalho também de apresentações, palestras, justamente para clarificar os advogados, clarificar as empresas e mostrar o quanto é promissor esse ramo para as empresas, e ainda mais nesse período de pandemia. Por isso que eu acho que essa live é muito importante, porque agora é o momento de oxigenar, é o momento de trazer dinheiro, trazer fluxo de caixa. E a gente vai provar aqui que a garantia judicial é possível fazer isso. Bom, vamos falar primeiramente sobre o garantia judicial de uma forma genérica. O garantia judicial é um ramo das garantias que a gente tem aí no mercado. Falando assim brevemente para vocês, existe um leque de garantias no mercado segurador. Muita coisa. Quem atua com garantia sabe, então tem performance bond, bid bond é na fase licitatória, performance bond é na fase de execução do contrato. E tem um leque de garantias, garantia de aduaneiro para cargas de fora que está vindo para cá. E aí principal, gente, da garantia judicial. O que é garantia judicial? Eu vou buscar falar de uma forma mais clara, tá? Mais simplória. Eu não vou trazer muitos jargões jurídicos aqui. Eu sei que tem muita gente que não entende do direito, tem muitos corretores de seguros e tem até empresas e advogados que estão entrando, mas que não entendem dessa questão do seguro. Então, eu vou falar de uma forma muito simples. O objetivo do garantia judicial é caucionar o processo. Tá? Então, o advogado, a empresa que está passando por um processo sabe que muitas vezes, até para uma ação principal ou para oferecer um recurso, o que ele precisa fazer, gente? Colocar um dinheiro lá no processo e deixar o dinheiro preso no processo. E enquanto o dinheiro está preso no processo, o processo está andando anos com o dinheiro preso. E o que a gente faz? A gente substitui esse valor por garantia, a gente libera esse valor para a empresa. Então, a empresa ela pode manter o processo, ela consegue recorrer apresentando a garantia sem a necessidade de caucionar em dinheiro e sem a necessidade de caucionar em bens. Entendeu? Então, esse é o motivo, esse é o objetivo da garantia judicial. Por isso que é promissor para as empresas. E aí você me pergunta, mas Mariana, quando eu posso fazer isso? Em qualquer fase do processo, desde que seja exigido a caução do processo. Preciso entrar com uma liminar. Preciso caucionar para entrar com uma liminar, para evitar a penhora. Substitui por garantia. Preciso recorrer. Substitui por garantia. Gente, em relação aos ramos do direito, seguindo aí a pergunta da Maria Luísa, nós temos 3 áreas principais que usamos o garantia judicial, que é o tributário, o civil e a área trabalhista. A área tributária é muito legal, porque se você está sofrendo execução de fiscal, você pode substituir aquela caução por garantia, tá? A área civil, às vezes uma tutela, às vezes uma ação, às vezes um recurso, né, que você precisa também. Você pode substituir. Agora, aqui, a gente vai focar na trabalhista, porque a trabalhista é onde demanda mais, a trabalhista é onde as empresas têm mais demanda, a gente recebe lotes mensais de embargos, porque a empresa precisa oferecer embargos e precisa apresentar a garantia com embargos. Então, assim, a gente tem lotes mensais disso das empresas, então eu acho que a trabalhista ela merece uma atenção especial. É onde também vem o ato conjunto aí do TST, que trouxe algumas inovações aí para o garantia, então a gente vai esclarecer mais um pouco sobre essa legislação e a aplicabilidade. Um pouquinho antes da gente entrar nisso, no ato conjunto, que eu achei esse um assunto muito importante, muito relevante. Fala pra gente
qual que é o critério no trabalhista, porque eu acho que o trabalhista, pelo menos entre nossos clientes, é o que mais tem demanda, né? É o que mais Sim, tem dúvida, é o que mais as pessoas precisam com mais frequência. Qual sim. que é o critério de aceitação da garantia no trabalhista? O critério de aceitação no garantia, existem alguns critérios determinados lá pelo ato conjunto, tá, gente? Agora, sim, é básico. Você tem que acrescer 30% do valor executado. Isso é básico, é básico, básico. Então, todo o valor, quando chegam para mim, qual é o valor da garantia? O valor é um exemplo, 100 mil. Acresceu os 30%, senão o juízo vai recusar. Então, preste atenção nisso. Outra coisa, vigência mínima de 3 anos. Não adianta apresentar uma garantia com vigência anual. O juízo vai recusar. Então, É existem algumas interessante, né, que essa conta do exigências no ato. 30% Sim. muitas vezes é uma dúvida das pessoas e o advogado fica inseguro na hora de apresentar essa conta, né? A gente fala, Uhum. é uma regrinha, gente, básica. Faz vezes 1,3. Pega o número, multiplica por 1,3, está ali, está feita a conta. Mas muita gente Uhum. fica ali inseguro. E é verdade, se não tiver os 30%, às vezes a garantia volta, você gera um trabalho, um Uhum. problema no processo, e isso é uma informação que tem que vir, né? Uhum. E eu acho que a gente falar do ato conjunto agora é bem importante. Conta um pouquinho pra gente, Mariana, o que foi esse ato conjunto? Aconteceu agora em março, né? Muito recente, então Uhum. as pessoas estão precisando saber, estão se sentindo ainda um pouco perdidas. Explica como que foi isso e o que ele trouxe de benefício aí pra gente. O novo ato conjunto do TST, na verdade, ele trouxe uma regularização maior, né, da aplicabilidade da garantia judicial. Gente, é um ramo muito novo, inclusive para juízes. Tanto que, assim, a gente vê que, às vezes, a gente vai falar um pouco aí da decisão aí administrativa do CNPJ, mas realmente cada cabeça de juiz se torna uma sentença porque é muito novo e é muito desconhecido, né? Você ter a confiabilidade de você substituir um dinheiro por uma carta, né? Você substituir um dinheiro que está preso no processo por um papel, a credibilidade daquilo. Então, a gente está ingressando aí nesse mercado que é um mercado novo, não só em relação à área jurídica, mas em relação também à área do corretor de seguros, em relação à área da seguradora que está sendo também promissor, mas a gente está chegando aí com esses conhecimentos e com esse know-how para trazer essa credibilidade para mostrar, olha como é eficiente, olha como a prática é legal, olha como vai ajudar as partes, e não só a parte reta, gente, mas a parte autora. E aí você fala, poxa, mas em que ajuda a parte autora? Se é a parte ré que recorre, não sei o que normalmente, né? Se a parte ré que quer recorrer, se a empresa normalmente que está vulnerável, ela que vai querer segurar esse tempo processual. Por quê? Porque a garantia, a aplicabilidade da garantia traz celeridade. Você imagina a empresa não ter dinheiro para calcionar o processo, aí tem que apurar bens para Aí calcionar o que vai processo. penhorar, nossa, demora Olha a muito. demora, olha a demora. Então, assim, para a parte autora é muito melhor você ter já uma garantia rápida, uma garantia célere, do que esperar auferir Com bens certeza. da parte ré para ver o que pode garantir no processo, para ver o que pode assegurar no processo. Com E certeza. E o Mariana, L... tem perguntinha aqui, é gente. interessante que eu tenho uma perguntinha aí, a gente já vai responder essa Boa. perguntinha. Mas antes, é legal a gente lembrar que nesse momento, né, tá correndo, tá tramitando aí entre seguradores, Uhum, advogados, existe um grupo tentando fazer valer realmente a troca do massivamente, né, uhum, de dinheiro que está lá penhorado, dinheiro que está depositado em juízo por garantia. Hoje, estima-se que tem 250 bilhões de reais presos no Brasil em uhum, depósitos judiciais. E esses 250 bilhões, voltando para a economia, imagina que maravilhoso vai ser para a nossa economia nesse momento de crise, uhum, nesse momento de Covid, se esse dinheiro pudesse ser liberado, né? Então, existe aí uhum. uma tentativa de liberar esses valores através de um fundo garantidor em que esses valores seriam liberados mediante a apresentação aí de um seguro garantia.
Então, a Uhum. gente tem as ações individuais, a gente pode a qualquer momento, né, fazer isso, e isso é uma pergunta bem importante também, né, uma informação bem importante. Em que fase Uhum. do processo que a gente pode apresentar a garantia? Em qualquer fase, você pode peticionar, né, aquela garantia em qualquer fase do processo, Qualquer forma. ou seja, embasou direitinho, tá lá, apresentou, o juiz pode considerar e pode substituir dinheiro que está lá preso por garantia. E bem penhorado também por garantia, não é isso, Mariana? É isso mesmo. Gente, quem é advogado, para eu dar uma dicas para vocês, assim. Onde a gente vai aplicar a garantia na área trabalhista? Exemplos, tá? Depósitos recursais. Vamos lá. Um recurso ordinário, um recurso de revista, em que tem lá o valor tabelado lá que você precisa depositar em juízo e deixar o dinheiro preso. Você pode calcionar esse valor, tá? E aí, só não esquece de acrescer os 30%. Toda calção do processo trabalhista cresce 30%. Tributário já não, tá? Mas trabalhista tem que acrescer os 30%. Outro também que é muito usual, gente, oposição a embargos à execução. A parte foi executada. Quando ela foi executada, o que que o juiz vai fazer? O juiz vai exigir que seja calcionado algum valor. E aí, para ela recorrer, como para ela opor embargos, ela tem que apresentar 130% do valor executado para calcionar. Você imagina 130% do valor executado para você deixar no processo. Não precisa, está resolvido, vamos apresentar a garantia. Outra coisa que é muito importante, outra aplicabilidade, e essa não é muito usual, mas é boa, a centralização dos processos pela CAEP. O que significa isso? Empresas com grande número de processos de execução. O que ela faz? Ela entra em contato com a CAEP, que é um órgão do tribunal de apoio à efetividade processual, e fala: CAEP, eu preciso pegar todas essas execuções, centralizar e pagar parcelado por 5 anos, porque eu não tenho como pagar. Aí o que ela faz para a CAEP? Ela comprova a hipossuficiência. Ela comprovando a hipossuficiência, a CAEP vai lá e vai autorizar. Só que a CAEP vai exigir dela uma garantia. O que vai me garantir que você vai pagar? Que você vai cumprir com a sua obrigação? A garantia judicial, né? Agora ninguém vai fazer mais dinheiro, né? Pelo amor de Deus. Vamos apresentar a garantia judicial. Outras Com também, tutelas de emergência, gente, qualquer tutela. Tutela tem, quem é do direito sabe que ela tem um critério básico, que é o tempo, é o periculo in mora. Então, quando a gente apresenta a tutela, precisa de uma tutela de emergência, às vezes a gente precisa, para ter a aprovação, a gente já precisa calcionar de imediato, para o juiz analisar aquilo dali e falar, ok, vou aprovar. E aí a gente apresenta a garantia junto. Ação rescisória também. Então, estou dando alguns exemplos no processo trabalhista para vocês entenderem como é a aplicabilidade. Qual é o mais usual que a gente tem hoje na demanda do mercado de seguros que a gente emite? É o guia de depósito recursal, que é muito direto, a gente emite, né, Malu? Assim, são demandas assim, todos os dias e várias. E a oposição de embargos de execução também a gente tem bastante. muito usual. E assim, a Mariana falou, né, aqui das experiências e das questões, às vezes, empresas que têm muitos processos, mas, gente, a garantia pode ser usada para empresa de qualquer porte, empresa de pequeno porte, empresa de médio porte, pode usar e vai ser justamente ali que vai desafogar, né, que vai deixar para aquela empresa de pequeno porte fazer um depósito ali de 12 mil. Vai ser um super Uhum. impacto no fluxo de caixa e não precisa, por quê? A garantia, ela é avaliada e a gente tem conseguido, em média, em 48 horas, fazer já a emissão, cotação, Uhum. emissão, tudo direitinho. A documentação super básica é contrato social, CNPJ e 3 últimos balanços da empresa. Por que os 3 últimos balanços? Porque a instituição vai justamente avaliar a saúde financeira daquela empresa para poder liberar a taxa. Né, a taxa, o custo da emissão da garantia, ele varia de acordo com o perfil da empresa, mas é um custo super bacana, assim, super atrativo. Se você pegar aquele dinheiro e investir no seu negócio de volta, ou até aplicar num fundo que tem uma boa rentabilidade, já está valendo a pena, né? Então, um custo bem baixo, super rápido, super simples. Parece assim, às vezes, né, que, não, mas minha empresa é muito pequena, para mim não se aplica.
E não é o caso, gente. Se aplica para qualquer perfil de empresa que consiga, né, que esteja com os balanços aí. Não estou na dúvida se a minha empresa vai ser aprovada, será que nosso balanço é bom o suficiente? Traz, assim, o que a gente diz é traz que a gente vai ver e vai aprovar aquilo, porque até a gente tem um blog, né, Mariana, no nosso site, que é garantiapro.com.br. Lá no nosso blog a gente tem uma série de artigos que a gente fala sobre isso também, e é importante a gente tá entendendo que isso não é só um privilégio das empresas grandes. Isso é para todas as empresas que quiserem tentar e vai gerar um retorno muito grande. O Gilmar aqui está perguntando qual é a taxa média para a contratação desse seguro, né? A gente pode falar aí de uma média de 2% a 5%, Mariana? Por aí, Então, né? gente, assim, a precificação, quem trabalha com seguro garantia e confiança sabe que a precificação decorre da análise de cadastro da empresa. Então, assim, a gente pode colocar uma taxa média bem ampla, assim, 2 a 5, às vezes 4, às vezes 3, vai depender do valor garantido, vai depender dos balanços. Então, a gente não tem como estipular uma taxa padrão para todas as empresas, justamente pela questão do cadastro e pela questão do volume do negócio. Às vezes a gente recebe negócios assim muito grandes em que eu pleiteio o mínimo de taxa para atender o cliente, porque senão o prêmio vai ficar muito alto. E às vezes não, às vezes é negócio pouquinho. Então, mas tenho em margem sempre essa taxa, 2% e estourando, tá? Eu botei assim, tipo, a Malu falou 5, mas é 5 por alto mesmo, porque ultimamente eu não tenho visto mais essa taxa, não. Outra pergunta importante que foi enviada aqui. E se é taxa anual? O Pedro perguntou aqui taxa anual? Taxa anual, tá, pessoal? Essa taxa não é mensal, ela é anual. E aí Anual, vai pagamento ao fazendo o ano. pagamento por ano, né? Isso, Até que o processo termine, né? isso. É, houve outra pergunta ali. E se o advogado perder o processo, né? Então, e se a parte aí perder o processo? O que que acontece, Mariana? Se o advogado perdeu o processo, a empresa tem que pagar. Porque o que que acontece? O que a gente tem em relação às instituições que caucionam é um acordo de cavalheiros. Ela sabe que você pode perder, mas ela, o que que ela pensa? Eu estou garantindo o processo enquanto ele estiver perdurando. Agora, a partir do momento que transitou em julgado, você é o responsável pelo pagamento. Então, aí você me pergunta, tá, mas qual é a garantia que ela tem, então, de que eu vou pagar, né, já que ela está assegurando aquele processo? É um contrato de contragarantia, que ela tem um direito de regresso, em documento, ela tem um direito de regresso contra você, caso ela seja acionada em juízo. Então, assim, a obrigação de pagar é da empresa que perde o processo. Sempre vai ser. O que acontece é que a instituição, ela cauciona, ela tem um acordo de caução, tá? Então, enquanto perdurar esse processo, ela vai estar ajudando a empresa para o dinheiro não ficar preso. E aí eu quero falar um pouquinho de vocês em relação a isso, em relação à vantagem, né? Da garantia judicial para a empresa. Exatamente esse, porque se o dinheiro está lá preso, ele não consegue oxigenar o caixa dele. Ele não consegue pagar funcionários. Eu já ouvi histórias de empresas que faliram por causa de processo judicial, porque não conseguiram segurar. Gente, pegar 130% e o valor de uma causa, e aí a gente trata até da área civil, né? Que a gente sabe que como eu vou mensurar um dano civil? Não tem. Se você sofreu uma ação de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, você não tem como mensurar um dano físico. E aí? E a empresa está pagando, passando por aquilo, precisa recorrer. Então, na verdade, a garantia judicial ela serve exatamente por isso. Ela serve para calcionar, para calcionar o processo e para oxigenar. E aí, para a empresa, a gente tem aquele princípio, né? Que para a empresa que está sofrendo a ação, a gente tem aquele princípio do menor
custo, Da menor onerosidade, menor né? onerosidade. Eu ia falar até de outra aqui que eu anotei, mas eu esqueci. Da menor onerosidade ao devedor, sabe? Então, assim, a efetividade processual, lembrei. Princípio da efetividade processual e da menor onerosidade ao devedor. Por que efetividade processual? Porque o processo corre, o processo se torna efetivo. E por que a menor onerosidade ao devedor? Porque ele não precisa gastar tanto dinheiro preso em um processo. E aí o dinheiro preso em um processo, gente, não tem nem correção quase. Às vezes, assim, Uhum. você deixar numa poupança vale mais a pena, sabe? E Surgiu outra normalmente. dúvida aqui, Mariana, uma Uhum. dúvida interessante, perguntando sobre como que está o índice de aceitação do judiciário. Ou seja, a gente falou aqui mais cedo, né? Não sei se estava todo mundo presente, eu vou dar uma relembrada. A gente falou que hoje em dia é de cada juiz a faculdade de aceitar ou não a substituição na verdade, a garantia, né? Principalmente quando a gente está falando de substituição de valores. É Uhum. recente a orientação que saiu para que se aceite com todos os parâmetros, mas ainda assim é uma decisão de cada juiz aceitar ou não. E aí surgiu uma Uhum. dúvida aqui. Como que está a aceitação? E aí a gente vai falar especificamente do trabalhista, que é o que a gente está falando mais forte aqui, né? Como que é essa aceitação do trabalhista hoje? Olha, a aceitação do trabalhista é muito boa. Na verdade, está sendo assim, 100%. Graças a Deus. A única coisa que a gente está tendo ainda que discutir, o que que acontece? Esse novo ato conjunto, ele chegou a dizer no artigo 7º e 8º que não seria uma vez depositado, feito o depósito em juízo, não é possível a substituição por garantia quando se tratar de dinheiro. E aí, Uhum. ou seja, quando você precisar depositar em juízo, você pode apresentar a garantia. Mas uma vez que você colocou já o dinheiro lá, você não pode tirar o dinheiro e substituir. E aí, nisso que a gente está tendo pleitos, digamos assim. Temos uma decisão em março do Conselho Nacional de Justiça de que é possível a substituição do dinheiro, aprovando a substituição do dinheiro por garantia. Só que essa decisão é uma decisão administrativa, tá, gente? Não chega a ser uma decisão aí judicial. Então, assim, é por isso que eu falo, cada cabeça de juiz é uma sentença. Só que o CPC, por isso que eu falo que tem juízes que abraçam a causa em prol da empresa. O CPC, ele iguala, ele equipara garantia judicial, fiança bancária e dinheiro. Para o Uhum. CPC é a mesma coisa. Então, às vezes, a gente abraça. CPC, a gente sabe que é uma norma genérica, então tem juízes que abraçam isso, abraçam essa norma em prol da empresa. Gente, eu vi uma pergunta que eu achei, não foi uma pergunta, foi uma afirmação, acho que foi o Gustavo, que ele fala assim, eu achei interessante e pertinente falar sobre aqui. Se a empresa faliu, é porque a empresa violou direitos. Gustavo, nem sempre. Sabe por quê? Porque a gente não tem como dizer que a empresa está condenada a pagar antes do trânsito em julgado de um processo. Então, na verdade, se o processo está em andamento, nem sempre a empresa está condenada a pagar. Mas o que acontece? Para houver um recurso, que é um direito de defesa, ela precisa deixar um dinheiro preso. E vou te falar, às vezes não é nem condenação do pagamento. O dinheiro que está preso em processo faz ela falir. Porque a empresa ela precisa de fluxo de caixa. E aí, o que acontece? Ela precisa pagar funcionários, ela precisa pagar 13º, ela precisa fazer a máquina rodar. A gente não está falando de uma pessoa física que tem o dinheiro guardado em poupança e está vivendo a sua vida. A gente está falando de uma máquina empresarial, de uma economia para o país, né? Uhum. Porque quando a gente fala de emprego, quando a gente fala de empresa, a gente fala de uma vida econômica, né? Onde corre o nosso dinheiro, o nosso sustento, o meu, o seu, de todo mundo. Então, não necessariamente é assim, a empresa está violando direitos, a empresa
é a parte ruim? Não necessariamente. E lembrando que a garantia judicial, eu falei isso no início do vídeo e volto, ela é boa não só para a empresa, mas para a parte autora também. Vamos analisar lá o funcionário que sofreu os seus direitos, tem os seus direitos violados e entrou com ação com a empresa. Você imagina aquela empresa que tem um balanço ruim pra caramba, aquela empresa às vezes que está em recuperação judicial, não sabe nem quando o funcionário vai receber aquele valor. Ao invés de precisar calcionar aquele valor que não vai achar nunca, não vai Ou achar fazer bem, vai penhora, precisar né? oferir Penhorar bem, bem. não É, vai ter, às vezes o bem pode, vamos ver, vira sucata, às vezes é um carro que vira sucata. Então, pode substituir isso por uma garantia, que é dá muito, um bem que não muito tem mais solvência, credibilidade né? para o autor. Exatamente, dá mais Muitas vezes o bem solvência. não tem solvência. E até, Uhum, Mariana, eu queria voltar um pouquinho quando a gente explicou como que funciona a garantia, né? Porque muitas vezes a gente uhum, fala, nossa, mas essa empresa que não está tão bem aí das pernas, ela vai investir uhum. numa garantia agora para lá na frente ter que pagar? Como é que é isso? O que eu queria deixar claro, assim, é que fazendo aqui uma comparação, né, para a gente entender como que funciona a lógica por trás da garantia judicial. É como se fosse uma fiança locatícia. Sabe quando você tem um apartamento e tem o seu fiador lá, a fiança locatícia, quem tem que pagar o aluguel é quem está morando, né? É a pessoa que contratou realmente aquele aluguel. Mas tem um fiador atrás que é para garantir, para dizer assim, ó, não, se ele não pagar, eu vou pagar, né? E aí a fiança locatícia, o seguro fiança locatícia faz a mesma coisa. O seguro garantia faz a mesma coisa, o mesmo papel. Então o papel dele é dizer, olha, você não precisa ter um depósito de um valor enorme, né, despender desse valor enorme agora, enquanto você ainda não foi julgado, enquanto ainda não chegou-se à conclusão do que está acontecendo nessa situação, né? Quem é culpado, quem não é, se é devido, se não é devido, para que você possa se defender com tranquilidade, ter o seu fluxo de caixa fluindo, a coisa acontecendo, e aí sim, quando chegar ao final do processo, chegamos à sentença final, aí sim você tem que pagar porque você foi condenado. Ou não, não tem que pagar porque foi decidido que aquilo não era devido, né? Surgiu uma outra pergunta aqui, né? Vamos ver que pergunta é essa. Além de segurador e banco, qual outro tipo de garantia existe? A Várias. gente trabalha com, sem várias, né? Mas vamos falar aqui das três principais. Seguro-garantia, a gente está falando de seguradora, né? As seguradoras vão emitir aquele seguro. Fiança bancária, a gente está falando de banco, a gente está falando aí de Itaú, Bradesco, e por aí vai, né? Os bancos. A fiança bancária, muitas vezes, ela exige os chamados colaterais, que é que você faça um CDB, ou então que você use uma parte do seu limite, né, naquela instituição para poder pegar a garantia. A gente está falando de taxas muitas vezes mais altas também do que o seguro, né, do que a seguradora. E a gente tem ainda a opção da carta fiança fidejussória, né, que são instituições especializadas em emitir garantia. Então, a gente tem várias formas. Nós, como corretores, conseguimos trabalhar com o seguro garantia e com a carta fiança fidejussória, e aquilo vai se aplicar a cada cenário, né? A cada empresa vai ter um perfil para demandar um tipo, e só um corretor especialista, né, vai poder te ajudar a descobrir qual é o tipo perfeito para sua empresa, né, Mariana? Isso aí, é isso aí. A fidejussória nada mais é que uma fiança idônea, tá, gente? Que a gente aplica, consegue também fazer a garantia judicial, não só a judicial, mas em todas as modalidades. O Gilmar está perguntando se o CPC equipara as garantias em caso de negativa de primeiro grau, qual o entendimento das instâncias superiores? O que acontece? A negativa do primeiro grau não existe, só existe no caso, né, só existe o que eu falo, só tem margem no caso do artigo 7º e 8º do ato conjunto, no que tange a substituição do dinheiro por garantia. Por quê? Antes do ato conjunto, estava tranquilo. Dinheiro se equipara a garantia, dinheiro se equipara a fiança. Estava tranquilo, então a gente pode substituir. Depois do ato conjunto, no artigo 7º e no artigo 8º, surgiu essa questão, olha, uma vez depositado o dinheiro, não substitui mais não.
E aí que a gente tem duplo entendimento, digamos assim. Tem juiz que segue isso à risca e tem juiz que fala, não, vamos abraçar uma norma geral, vamos abraçar o CPC, se equipara a dinheiro, é uma norma anterior ao ato conjunto e vamos seguir com ela. Entendeu? Então, na verdade, o que diverge um pouco não é o CPC, o que diverge um pouco é o ato conjunto em relação à substituição, uma vez o depósito já feito, tá, gente? Agora, quando o depósito em juízo ainda não foi feito, a aceitação é plena, tá bom? Isso é bem interessante, né? Como a gente falou lá no começo da live, está havendo um movimento muito forte de grandes atores do setor, né? Grandes seguradoras, grupos resseguradores, né? Também advogados, instituições, para poder tornar isso cada vez mais aceito, cada vez mais comum, porque realmente está se percebendo, principalmente nesse momento, que é um momento de crise econômica no país, como é importante injetar dinheiro de volta nas empresas, né? Então, não é nem injetar, gente, de recuperar, né? Recuperar de volta para o caixa das empresas esses valores. A gente está falando de 250 bilhões que estão depositados em depósitos judiciais diversos no Brasil inteiro. Então, a gente está falando, assim, de muito dinheiro que vai poder reaquecer a economia, né, de uma certa forma. Lógico que, comparado às perdas que estão acontecendo aí em todos os setores, parece até pouco, né? Mas 250 bilhões não é algo a ser desconsiderado, né? Ó, o Lúcio está Não responde, perguntando. não responde, Lúcio, não vamos falar de nome aqui, não. Ele está perguntando a melhor afiançadora do mercado. Isso aí é uma pergunta de US$ 1 milhão. Não, a gente não vai fazer propaganda. Foi proposital. Bacana, é bacana a gente ver que os afiançadores estão participando com a gente da live, estão presentes e estão também se importando, né? Vendo que isso está acontecendo. Que legal. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Ô, Mariana, uma outra pergunta que surge muitas vezes dos advogados que estão começando ali a trabalhar com isso, estão tentando entender a utilização. Tem como garantir custas? Gente, muita gente me pergunta isso. Ter como? Tem. Mas, assim, eu aconselho não incluir custas. Vamos supor, eu vou fazer um depósito recursal. Um exemplo, não inclua, porque são ramos diferentes. E as custas, além de ser pouquinho, às vezes o juízo não aceita. E pode acontecer de juízo não aceitar e você ter que pagar em dobro quando é recurso. Então, assim, eu aconselho não tentar, analisar, né? Ver se vai pagar em dobro, analisar a questão legal e ver se a recusa vai fazer pagar em dobro. Se vai fazer, não faz não. Deixa as custas lá, paga as custas e calciona o depósito, calciona o embargo, entendeu? Faz a calção do dinheiro montante que é expressivo, que realmente precisa ajudar a empresa. Essa é a minha dica, tá? Bacana. Obrigada, Mariana. O Gilmar está perguntando outra coisa aqui. A divergência, então, no caso, é na interpretação da norma suplementar. Exatamente, O né? Gilmar está trazendo as questões técnicas, né? Vamos debater o direito. Na verdade, a divergência está em questão em relação à norma, mas, Gilmar, preste atenção. A divergência está em questão de princípios também. Os princípios que a gente elencou aqui foi a mesma base de decisão do CNJ. Sabe o que o CNJ disse? O CNJ disse que a decisão negativa traz como consequência economia negativa nacional, ou seja, afeta negativamente a nossa economia de uma forma geral. Então, quando o Conselho Nacional de Justiça aprovou a substituição de depósito recursal dinheiro por garantia, ele colocou princípios constitucionais, princípio da legalidade, da menor onerosidade ao devedor, da efetividade, falou sobre a economia mundial, olha eu com Covid na mente, falou sobre a economia nacional e falou a gente precisa oxigenar, a gente precisa gerar empregos. Então, assim, hoje, só para você entender, isso que a Maria Luísa está falando, né, de um montante muito alto que está preso, né, nesse fundo, a gente chama de um fundo judicial, está em monopólio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. É justo isso? É justo ter esse valor preso, literalmente preso, enquanto as empresas precisam de recurso para sobreviver?
precisam oxigenar, porque o que a gente está falando aqui não é que ela não vá pagar, ela vai pagar o processo. Né? Por isso que eu falo que ajuda e é promissor para ambas as partes, porque ela paga o processo, ela é responsável pelo pagamento, mas a gente está oferecendo aqui uma garantia que não permite que ela tenha o dinheiro dela preso durante 5 anos, às vezes, sei lá quanto dura o processo, 2, 3, mas o valor não fica preso. E às vezes aquele valor é um diferencial para ela oxigenar a máquina, entendeu? Então é mais ou menos Mariana, nessa surgiu. linha que o Conselho Nacional de Justiça defendeu, foi contra o ato, tá? Porque o Conselho Nacional de Justiça ele foi contra o ato e defendeu por princípios constitucionais que emana, né? Que é a nossa Carta Magna. Pode falar, Malu. Tem uma pergunta aqui perguntando no âmbito tributário como é que tá, como a Fazenda tem se posicionado, se tem aceito o seguro-garantia. Tem aceito o seguro-garantia. Deixa eu ver aqui, eu cheguei até a anotar uns exemplos aqui do ramo tributário, que, ó, tá vendo? Penhora de processo de execução fiscal, gente, é o que mais tem. É o que mais tem. Tá devendo ICMS e precisa penhorar, é o que mais tem. Vamos substituir por garantia. Legal do tributário, gente, é que não tem, desculpa, essa questão dos 30%. Tá? Porque, na verdade, a legislação, o que deve constar na garantia é diferente. Deve constar lá que é atualizado pela taxa Selic, bababá. Então, como já tem uma atualização legal expressa, não é exigida essa margem de 30% como é no trabalhista, tá bom? Isso daí é para os advogados para saber como é a atuação. Outra coisa muito legal do tributário, que eu acho assim massa para as empresas, é o seguinte: a partir do momento que a empresa está devendo qualquer tributo e está sofrendo com aquele processo, ela não pode participar de licitação. E aí, o É que ela verdade. faz? Ela calciona o processo e pede para o juízo uma certidão negativa com efeito de positiva, para ela poder limpar o nome dela lá no Serasa e ela conseguir participar de licitação. E ela consegue, tá? Então, é uma solução aí que a gente tem para as empresas em relação a esse ramo tributário também. É muito bacana, né? O Gilmar falou aqui, né, que tem um cunho socioeconômico, ele está perguntando, com certeza tem um cunho socioeconômico, Com e o certeza. impacto disso não é só para a empresa, como a gente falou, é para a empresa, mas é para a economia como um todo, porque aquela empresa consegue continuar gerando emprego, ou consegue passar a gerar mais emprego, consegue gerar o seu crescimento, né? E em todos os ramos. Existe um livro muito bacana para aqueles que tiverem interesse, que se chama Carta Fiança e Seguro Garantia Judicial no Processo do Trabalho, da desembargadora doutora Ivani e da doutora também advogada Cláudia. A Ivani entrou agora, olha que bacana. Ela entrou aqui agora com a gente Ai, citou que o livro dela, ela legal. entrou. Ai, que bom, olá. Gente, elas são autoras, assim, elas fizeram um livro maravilhoso. Muito bacana mesmo, cheio de jurisprudência e cheio também de informação relevante, falando justamente da importância de usar a garantia judicial para desafogar a justiça, gente, porque dá celeridade, agiliza os processos terminam logo, a coisa flui, a garantia ela é idônea, né? A gente está falando aí de seguradora, a gente está falando de instituição garantidora idônea, então a gente está falando de que a parte frágil, que é ali a parte, né, do trabalhador que está processando a empresa, ter a tranquilidade de saber que, havendo a decisão em seu favor, ele vai receber ou da empresa, ou se a empresa não pagar, vai ser do garantidor, mas ele vai receber. E a parte que é a parte que está sendo processada, né? A gente está falando da empresa, a empresa vai também ter a tranquilidade de poder trabalhar naquela sua defesa para poder, no final das contas, pagar aquilo que for devido de acordo com a justiça, né? De uma forma super correta. Mas tendo a oportunidade aí de defesa, utilizando o princípio da menor onerosidade, né? Que é um princípio muito importante. Ainda mais a gente falando aqui de empresa, de, às vezes, muitos processos, empresas com grande rotatividade de funcionários. Funciona para qualquer empresa, pequena, média, grande. Mas a gente muitas vezes vê empresas aqui tentando rebolar para poder
conciliar seus processos com seus outros custos, né, do dia a dia. Então, é uma solução que só beneficia todo mundo. E beneficia o judiciário também. Porque, caramba, né? Ficar tentando penhorar bem, ficar correndo atrás para poder penhorar conta, e aí não encontra dinheiro, e não encontra nada, é muito difícil, ó. O livro tá aí, ó. Ivani Conte Bramante e Valéria Cláudia da Costa Coppola. Olha, são as duas autoras do livro. E é muito interessante esse livro, tá, pessoal? Um livro único sobre o tema. O tema é muito recente, como a Mariana falou, né? Então, é o único livro que a gente tem notícia por enquanto, né? Tomara que seja o primeiro de muitos. Mas é recente e muito atual. Muito atual mesmo. Outra edição em breve, né, doutora Ivania? Já teremos, porque já tem porque muitas as informações estão aí. atualizando. O direito vai atualizando, com certeza. Mas o livro é maravilhoso, muito bom. Inclusive tem várias jurisprudências, então a gente sabe assim, nós que somos do direito sabe que a jurisprudência comanda, né? Tem um grande crivo e tem vários exemplos, é bem bacana. Gente, duas pessoas me perguntaram, tanto o André quanto outra pessoa também, acho que foi o Pedro, me perguntou sobre renovação. A renovação ela deve ser automática e obrigatória, tá? Periodicidade anual, renovação automática e obrigatória, a não ser que a fiança já esteja por 3 anos, um exemplo, ou a garantia, a emissão da pólice já foi por 3 anos ou por 5 anos. Então, necessariamente, esses 5 anos ela vai vigorar, terminando a vigência, renova também, tranquilo, automaticamente, se o processo ainda não transitou em julgado, normalmente o corretor entra em contato com a empresa perguntando, e aí, vai renovar, não vai renovar? E precisando da renovação, é possível de boa. A maior dificuldade, se é que a gente pode falar em dificuldade, porque não tem, mas é o início, né? É quando a gente implanta, quando a gente emite, mas para a renovação é muito tranquilo. Inclusive a taxa é mantida, né? Isso é importante, porque não tem susto na hora da renovação. É o mesmo custo. É o mesmo custo. E assim, é importante a gente frisar que é uma renovação obrigatória. Por quê? Porque aquela caução já está lá no juízo e já está caucionando. Então não tem a opção de, não, esse ano eu não vou renovar, decidir deixar isso mais para frente. Não tem como. É uma situação muito específica, né? Muito delicada, porque está lá caucionado. Então ele está te prestando o serviço, né, do seguro, né? Ele está te dando ali o seu seguro garantia. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Vamos sobre contra-garantia. Posso responder só a do Pedro Ivo? Tá. Pode. Quais as garantias costumam ser exigidas nos contratos de contra-garantia? Na verdade, o contrato de contra-garantia é uma segurança para a instituição emissora. Né? Então, assim, tanto seguradora, quanto banco, quanto instituição financeira, elas fazem o seu contrato de contra-garantia que assegura um direito de regresso. Ou seja, se ela foi acionada naquela execução, naquele processo, porque a parte não se posicionou em relação ao pagamento, ela tem a obrigação de pagar, mas ela tem o direito de regresso assegurado através do seguro-garantia contra a empresa, entendeu? Então, assim, na verdade, quem exige o contra-garantia não é o juízo que é o pagamento, né? Quem tá ali sendo beneficiário daquela apólice está querendo o pagamento, mas cabe à instituição regularizar a sua documentação com a empresa, né? Com a pessoa que é a cliente dela, para ela ter esse respaldo, digamos assim. Então, a responsabilidade ela passa a ser subsidiária, né? A partir do momento que a parte não paga, a parte não pagou, vai para a instituição garantidora. Opa, então você tem que pagar. Então, a instituição garantidora ela tem que exigir realmente esse documento da empresa. A assinatura é assinado normalmente uma única vez, porque é uma regularização de cadastro e abrange todas as emissões, tá bom? Surgiu mais uma dúvida aqui. Vamos responder mais essa dúvida e tem espaço para mais uma se alguém tiver. E aí depois a gente tem que encerrar por causa do tempo. Mas essa dúvida aqui, Mariana, é a seguinte.
Num processo mais complexo e vultoso, é possível uma consulta prévia ao judiciário quanto à aceitação de uma dada fiança? E se não for aceita após a emissão da garantia, cabe devolução da taxa? Como que funciona isso aí? Então, a pessoa está meio insegura se vai ser aceito ou não, porque é um processo vultoso e ela quer saber, ela quer testar, né? Ela quer ver Nossa, se vai... essa pergunta é muito boa, é muito pertinente, Pedro. Obrigada. Por quê? Ela trabalha com a insegurança dos advogados em apresentar o diferente para o cliente. Então, na verdade, você chega apresentando a garantia, aí você precisa fazer o pagamento, e aí? Vou pagar, mas e aí, se não for aceito? Tem a devolução, gente, óbvio, tem a devolução. Devolve. A gente comprova. Eu só vou pedir assim: não adianta passar um ano, não foi aceito. Depois de um ano, apresentou o despacho do juiz. Então, assim, eu aconselho a gente ter um acordo prévio antes, sabe? Olha, vamos dar um prazo para o juiz responder isso, para também não virar aquela coisa de, vou aproveitar a garantia, vou segurar o meu dinheirinho, depois de um ano vou apresentar o despacho e vou responder. Não. Então, no início, a gente tenta acordar isso com o cliente, qual é o prazo que você precisa para o juízo responder, para não aceitação, e a gente tenta estabelecer, normalmente 30 dias, às vezes passa um pouquinho, e aí, realmente, se não aceitar, comprovando que não aceitou, tem a devolução, porque a garantia não atingiu a sua finalidade, então não tem a necessidade de ficar com o dinheiro preso. Bacana, Mariana. Pessoal, assim, a gente já vai encerrando então a nossa live, mas eu queria, antes disso, reiterar, né, que a gente está à disposição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar tanto para mim quanto para Mariana, né? O meu Instagram é @amarialuisamelo, Mariana é @marianagpc. Sim. E a gente tem também o nosso blog, garantiapro.com.br. Lá é nosso site, a gente fala das garantias, mas tem também um blog com uma série de assuntos e lá a gente está sempre atualizando. Então, o que acontece no mundo das garantias, não só judiciais, como também outros tipos de garantia, porque a gente trabalha com garantia judicial, garantia de performance, aduaneira, enfim, vários ramos de garantia e a gente está sempre mantendo ali atualizadas as notícias, que é para poder os nossos clientes saberem, né, o que está acontecendo. A gente não pode finalizar essa live também sem agradecer ao ICDS pelo espaço. O ICDS, que é um instituto que está sempre preocupado com estar atualizado e estar mantendo todos os seus alunos, todo mundo que participa do instituto muito ciente e muito atualizado em relação às opções que existem no direito como um todo, principalmente no direito social, né? E a gente está falando de direito social, a gente está falando de trabalhista, que é um ramo imprescindível, né? Muito importante. E isso não só impacta para as empresas, impacta lá do outro lado também. Porque se você consegue que o seu cliente tenha o seu resultado antes, né? O seu cliente ali, que é ex-funcionário de uma empresa, que está buscando seus direitos, e a gente consegue a aceitação de uma garantia, a gente está falando de um processo correndo mais rápido e dele recebendo o dinheiro dele em bem menos tempo. Então, isso é essencial. Eu estou deixando aqui nos comentários meu zap, tá vendo? 981600164. Meu celular, meu zap, se alguém quiser me adicionar no zap, tirar dúvidas, estarei à disposição, online, on time, full time. Podem me mandar mensagem, podem perguntar, podem exigir, podem tirar dúvidas, fiquem à vontade, estou à disposição. Eu gosto disso, eu gosto de relacionamento, gosto de clarificar as coisas, gosto de simplificar. Então, por mais que a gente esteja tratando de um assunto tão abrangente ainda, né, em estudos, que até a área da corretagem e a área dos próprios advogados fica, e até dos próprios juízes fica assim um pouco, nossa, mas como é que é isso? Podem contar comigo. Eu estou à disposição, o que eu puder ajudar e o que a gente puder simplificar e trazer um rumo aí para esses clientes, para essas empresas, estou à disposição mesmo, tá bom? Obrigada, pessoal. Assunto, Hélio, muito Ainda assunto. tem muito assunto. Tem muito assunto, com certeza, mas o importante é que a gente se mantenha em contato e por isso a gente tem todos esses canais disponíveis. Então, não
Não falta jeito de falar com a gente. É Instagram, é WhatsApp, é o nosso blog, o nosso e-mail que tem lá no site, no contato. O importante é a gente atender vocês, tá? Muito obrigada a todos que assistiram. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Beijo.